Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Wellington Vieira, eu sou professor de matemática e nesse vídeo falaremos um pouco sobre a operação de juros. Falaremos sobre os juros simples. Sabemos que na matemática financeira o dinheiro nunca fica parado. Juros. O que vem a ser juro? Juro, na verdade, é um aluguel que você paga por um dinheiro que você está tomando emprestado ou que você recebe por um bem, por um valor que você emprestou. E na matemática financeira, o dinheiro sempre estará presente. Aqui, nós temos, então, o montante, juros, capital, taxa e tempo. Onde montante é o M, juros, J, capital, C, a taxa I e o T vai representar o tempo. Aqui nós temos a nossa linha, o nosso desenho. O bom de você trabalhar com a matemática financeira é você sempre utilizar esse desenho aqui, que nós chamamos de linha do tempo, porque facilita a visualização do problema. Olha só, imagine que você tenha um capital e você então fez um depósito desse capital, ou que você tomou um valor emprestado, ou que você emprestou. Vai passar um determinado tempo que esse valor ficou emprestado. Um determinado tempo. Ao final, quando você for receber esse valor que você emprestou, esse valor final, ele é chamado de montante. Ele é chamado de montante. Agora, o que vai determinar esse montante, o valor desse montante? O valor desse montante vai ser determinado pelo capital que você empregou, mais o quê? Mais esse pedaço aqui, ó, que é o que nós chamamos de juros, tá? São os juros que renderam aí ao longo desse período, tá? Agora, o que vai determinar para mim essa quantidade de juros? O que vai determinar essa quantidade de juros é justamente a taxa. A taxa que foi aplicada ao longo do período de tempo. E é importante entendermos o seguinte, que o montante é o capital empregado mais os juros. Montante é igual a capital mais juros. E uma observação importante, taxa e tempo sempre na mesma unidade. Juros simples agora. Imagine o seguinte, imagine que eu faça um depósito de R$100 em uma instituição financeira. Então, na data zero, na data inicial, depositei na minha conta R$100. E eu vou deixar passar um determinado período de tempo aí. Lembrando que, no caso dessa minha agência aqui, dessa minha instituição financeira, ela vai me pagar uma taxa de juros de 10% ao mês, tá? Então, todo mês que o meu dinheiro ficar depositado, eu vou receber 10% em cima do valor. Então, olha só, suponha que passou o primeiro mês. Estou recebendo juros de 10%. 10% de quem? De 100. 10% de 100, R$10. Então, juros de R$10 que eu recebi. E quanto terá na minha conta? Terá na minha conta R$110. Passou o segundo mês. Novamente, juros. Juros de quanto? 10%. De quem? De 100. R$10. Quanto tem na minha conta? Na minha conta tem agora R$120. Passou o terceiro mês. Juros de quanto? Juros de R$10, tá? 10% de 100, R$10. E quanto tem na minha conta? R$130. Tá certo? Então, o que nós percebemos aqui na questão dos juros? Ora, à medida que o tempo passa,
o juro continua o mesmo, ó. O valor dos juros é o mesmo. É o que nós chamamos de juro constante. Juro constante. E o que mais? Por que o juro é constante? Ele é constante porque a taxa de juros incide sobre o capital aplicado. Então, como a taxa de juros ela incide sobre o capital aplicado, por isso que o juro ele é constante. Aí nós temos algumas formulazinhas que irão nos ajudar quando estivermos trabalhando com juros e esses juros for na modalidade juros simples. A primeira é essa: montante é igual a capital mais juros. A outra que vai nos ajudar demais é a segunda, que diz que juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. E se eu fizer a junção entre essas duas fórmulas, terei uma terceira formulazinha, que é montante igual a capital, 1 mais a taxa vezes o tempo. Mas se você não quiser utilizar essa formulazinha, a partir dessas duas, tá, você consegue. O que você precisa para achar o montante? Primeiramente é saber os juros, não é isso? Que é montante capital mais juros. Se você souber os juros, somar com o capital, você então encontrará o montante. Exemplo de número 1 temos: um capital de R$300 foi aplicado a uma taxa de 5% ao mês por um período de tempo de 6 meses. Calcule os juros simples dessa aplicação. Então vamos lá. C de capital, I de taxa, T de tempo. A questão quer saber os juros. O que a gente já sabe aqui da questão? Que o capital é de R$300, a taxa é de 5% ao mês e o período de tempo é de 6 meses. Isso foi o que a questão nos trouxe. Queremos saber os juros. A formulazinha diz que juros é igual a capital vezes taxa vezes tempo. Vamos substituir os valores que temos. Juros é igual a 300, capital, vezes a taxa 5%, vezes o tempo, que é 6. Lembrando a você que eu posso fazer a substituição porque tanto a taxa quanto o tempo estão na mesma unidade. Outro detalhe importante aqui: sempre que você for fazer uma questão aplicando a fórmula J, juros igual a capital vezes taxa vezes tempo, deixe a taxa na forma fracionária do número, tá? Então, juros é igual a 300 vezes 5%, 5 sobre 100, vezes o tempo, que é 6. Olha só que legal, ó. Simplifica, 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 simplifica. Beleza? Então, juros é igual 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3, 90. Exemplo de número 2. Carlos foi a uma loja e comprou um celular no valor de R$ 1.200. Como estava desprovido de numerário suficiente, pagou R$ 800, se comprometendo a pagar o restante ao fim de um trimestre. Sabendo que a taxa de juros simples é de 3% ao mês, calcule o montante final a ser pago. Valor do celular: 1.200. Valor pago foi de R$ 800. Isso significa que Carlos possui uma dívida. De quanto? De R$ 400. E essa dívida de R$ 400, nós iremos dizer que é o capital dele. Só que é o capital endividado. Capital de R$ 400
a taxa é de 3% ao mês, por um período de tempo de um trimestre, tá? De um trimestre. Como ele quer que nós vamos ter que achar o montante final, formulazinha para isso vai ser montante é igual a capital 1 mais a taxa vezes o tempo. Montante igual a capital 1 mais a taxa vezes o tempo. Olha só, perceba que o tempo está ao trimestre e a taxa está ao mês. Unidades diferentes. Precisamos transformar a unidade de tempo na mesma unidade da taxa. Ora, eu sei que um trimestre corresponde a 3 meses. Agora temos unidades iguais ao mês e ao mês. Vamos então substituir na formulazinha. Montante é igual a capital, R$400, vezes 1 mais a taxa, que é 3%, vezes o tempo, que é de 3 meses. Montante é igual. E aqui eu vou chamar a atenção de você para uma coisinha só. Na fórmula juros igual a capital vezes taxa vezes tempo, eu pedi para deixar a taxa em fração. No caso aqui, nós vamos deixar a taxa em um número com vírgula, tá? Então, montante é igual a 400 vezes 1 mais 3% é 0,03 vezes o tempo, que é 3, tá? Montante vai ser igual a 400 vezes, entre uma soma e uma multiplicação, o que eu resolvo primeiro? A multiplicação. Abre parênteses, 1 mais 0,03 vezes 3, 0,09. Montante é igual a 400 vezes 1,09, tá? Montante é igual, olha só para facilitar a sua vida aqui, ó. 2 zeros, 2 casas após a vírgula. Então vai ficar 4 vezes 109. E 4 vezes 109, 4 vezes 9, 36, 1, 3. 4 vezes 0, 0 e 3, 3. 4 vezes 1, 4. Resultado final, 436. Então esse é o valor que ele irá pagar. Finalizo esse vídeo pedindo que deixe o seu like, comente, compartilhe. E se for novo por aqui, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.